Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Cristo esteja com você. Terça-feira da Semana Santa. Olha que maravilha. Estamos aqui juntinhos novamente para ouvirmos a palavra de Deus esse dia de hoje, para refletirmos um pouquinho e aquilo que sempre gosto de fazer, de trazer a realidade da palavra de Deus para a nossa vida. Nós precisamos muito ter essa realidade própria da palavra de Deus próxima a nós, porque senão ela não tem sentido. A palavra de Deus acaba perdendo todo o sentido. Então vamos para a palavra de Deus? Abramos o nosso coração, abramos os nossos ouvidos para que a palavra de Deus tenha espaço na nossa vida. E o evangelho desta terça-feira, evangelho de João, no capítulo 13, versículos 21 a 33, depois os versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam quem Jesus ou de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós estamos já no contexto da ceia, onde Jesus com seus discípulos, estando naquela mesa, Jesus começa a conversar, a falar para os discípulos. E, profundamente comovido, Jesus logo disse, como está escrito aqui: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Um de vós se entregará. Ou seja, ele anuncia a traição. O clima, naquele momento, sem dúvida alguma, se torna um clima tenso. Todos se desconcertam. Quem será? É a pergunta que brota, né? Inclusive dão até um sinal para alguém que está ali do lado de Jesus, pergunta quem é. Como é que isso vai acontecer? Pergunta para Jesus. E então ele é da intimidade do Senhor, esse discípulo, e logo pergunta: quem vai ser? Quem é esse? E Jesus vai responder de uma forma clara. Ele diz que aquele que ele passar o pão, ou seja, aquele que ele
é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E quando Jesus entrega esse pedaço de pão passado no molho a Judas, Satanás entrou em Judas. Está muito claro no Evangelho. Satanás entrou em Judas. Judas saiu do meio daquela comunidade. A partir daquele momento, Judas sai. Eu acho interessante, eu sempre reflito quando estou diante desse Evangelho, ou seja, aquele momento em que Jesus identifica ou mostra a característica daquela pessoa. E ela, sabendo disso, ela sai, mas um fato me chama a atenção, era noite. Ou seja, aquele momento de treva, aquele momento de escuridão, não era dia, não tinha claridade, mas a escuridão toma conta da vida daquele discípulo. Ou seja, aquele que adere ao pecado, aquele que compactua com o espírito do mal, a sua vida está infelizmente envolta em trevas. E é o que acontece com Judas. Judas, o traidor, ele então agora associado a essa obra do maligno, ele age nas trevas do erro. Olha só, associado às obras do maligno, ele age nas trevas do erro. Nós jamais devemos permitir que as trevas do maligno tomem conta da nossa vida. Ali, Pedro ainda não maduro na sua fé, não tinha convicção tão grande ainda da sua fé e no conhecimento de Jesus, quer segui-lo. Jesus, não, Senhor, por que nós não podemos te seguir depois de Jesus ter dito, olha, vocês agora não poderão me seguir, não, nós queremos te seguir. Então, por falta dessa maturidade da fé, porém é caracterizado como alguém perdido, alguém que está desorientado também. É uma característica de Pedro, não, está perdido, está desorientado ainda diante da situação, mas ele responde, ou ele diz para Jesus, eu darei a minha vida por ti, disse ele. Ao que Jesus interpela, dará a sua vida por mim? O galo não cantará antes que me negues ou que tenha me negado 3 vezes. 3 vezes, então, negou totalmente. E no final do Evangelho, Pedro se reencontrará ali, ou seja, ele se reabilitará, mas antes, essa falta de conhecimento, essa fé que ainda faltava madura em Pedro, faz de fato com que ele negue Jesus por 3 vezes. Então são situações, são pontos do Evangelho de hoje que fazem nos pensar em nossa vida, em nossa realidade, e que nós não devemos deixar passar despercebido. Infelizmente, o mal está ao nosso lado, procurando qualquer brecha na nossa vida, para que ele aposse da nossa vida, para que ele aposse do nosso coração e nos coloque também nessa situação de escuridão. Não permitamos, não permita você, tá? Não permita você que o maligno roube essa luz divina que tem dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.